Olá, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, onde a gente vem trabalhando o continente asiático. É a quinta aula do terceiro bimestre e hoje a gente vai ver um assunto relacionado à economia, às atividades econômicas do continente asiático. O primeiro texto que vocês têm aí faz o levantamento, né, cita algumas características geral da atividade econômica na Ásia. Na Ásia Central, essa atividade está ligada principalmente ao setor primário, que são as atividades da agropecuária e do extrativismo, ocupa um espaço importante dentro do continente. E no Sudeste Asiático, a economia é voltada principalmente para o setor primário, principalmente com a produção de arroz e borracha, em algumas áreas, além do petróleo. Então, você pode perceber aí que as atividades primárias elas são de suma importância no continente asiático, tanto a agropecuária como outras atividades que são voltadas para o setor primário, tá? Logo depois a gente vai trabalhar um texto que fala sobre a atividade econômica do continente asiático, citar algumas características mais gerais no que diz respeito a essa atividade dentro do continente. A Ásia ela corresponde a mais de 4,4 bilhões de pessoas, quer dizer, 60% da população mundial vive dentro do continente asiático. 6 nações estão parcialmente no continente asiático, porém são consideradas em outras regiões econômica e política, como por exemplo a Rússia e a Turquia. A Ásia é o continente com maior crescimento econômico do mundo. Atualmente, a China e a Índia são os 2 maiores países economicamente do espaço mundial, tá? Logo depois vocês têm um gráfico, um quadro que mostra um pouco mais sobre a economia do continente. Economicamente, quando nós falamos em países que se destacam pela industrialização no continente e pelo processo de mecanização, nós podemos citar o Japão, a Coreia do Sul e Israel. Essa produção, principalmente na produção de arroz, que é muito forte dentro do Japão, apesar de outros recursos naturais. E a China ela vem trabalhando 2 produtos que se destacam, tá? Além do arroz, também tem a produção do pescado. A Ásia também ela vive um momento de grande crescimento econômico nas últimas décadas, como é o caso, por exemplo, do crescimento econômico chinês e indiano e dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos são as nações que tiveram excelente crescimento que vem ocorrendo a partir da década de 80. E são os países da Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Malásia e entre outros. Então, esses países são países que fazem parte e nós denominamos de tigres asiáticos, e eles vêm tendo um crescimento muito forte desde a década de 80. Logo depois vocês têm um outro texto que fala sobre o setor da primeira economia asiática, que predomina principalmente a agricultura tradicional, com ferramentas rudimentares, funciona a monocultura, quer dizer, a agricultura se desenvolve só em um tipo de cultura, tá? Principalmente nas áreas de clima quente e úmido, onde tem uma elevada densidade demográfica. E essa atividade econômica é voltada principalmente para o mercado interno. E também se desenvolve a agricultura moderna, com o sistema de monocultura, de uma só cultura, tá? Nessas áreas há uma elevada tecnologia, ocorre também pouca mão de obra, consequência da alta tecnologia, e também abastece principalmente o mercado externo. Depois a gente vai ver um outro quadro que fala sobre a segunda economia do continente asiático. Na Ásia, grande parte da produção eletrônica vem da China. Outros países que são produtores também podem ser da região sul e sudeste do continente. A mão de obra nessa região ela é barata devido à grande quantidade de exploração pelos países ricos. Essas atividades econômicas, principalmente na China, é manufaturada,
e a China ela é considerada hoje a oficina do mundo, né, devido ao grande avanço tecnológico que existe nesse espaço do continente asiático. Nós temos também o último quadro que fala sobre a agropecuária, que é mais uma atividade econômica muito importante dentro do continente asiático. A maior parte da população economicamente ativa, ela ocupa a atividade da agropecuária. Os principais produtos que são cultivados na agricultura é o arroz, o algodão, o trigo, a aveia, o cítrico e etc. E também temos uma grande quantidade na importância da pecuária, né? Com a produção de rebanhos de caprinos e ovinos. Então, aí a gente viu um pouco sobre as principais atividades econômicas que são desenvolvidas no continente asiático e quais os setores, né, mais importantes e onde esses setores estão localizados. Ok? Então, na próxima aula a gente continua com outros tópicos sobre o continente asiático. Tá ok, gente? Tchau, se cuidem.